Fez menção a saneamento, resultado da sua primeira gestão, a Corsan, né? Companhia Rio Grandense de Saneamento, foi privatizada. Concluída agora a privatização. Privatização. Resultado do processo iniciado lá na sua primeira gestão. Nós tivemos os decretos do retrocesso no saneamento por parte do presidente Lula, há uma negociação no Senado, a Câmara rejeitou aquilo, mudou completamente. O Senado, por decisão de Rodrigo Pacheco, demorou a votar. Não demorou, esperou que o governo corrigisse, ainda assim ficou muito ruim. Tem essa questão do saneamento. Qual é a sua opinião, o senhor que já tomou essa iniciativa de privatizar lá? Porque nós temos metas de saneamento agora, para o começo dos próximos anos 30. Isso está muito escrito. Aliás, a lei foi discutida. A outra coisa com relação à reforma tributária, o senhor fez menção, tem uma brecha na lei que vai aumentar impostos do que eles chamam de produtos nocivos à saúde. Aqui no Brasil é muito fácil de imaginar que é produto como, por exemplo, bebida alcoólica. O senhor é o estado que mais produz vinho no país e que sofre com tributação em relação ao produto importado. Como é que o senhor vai apoiar uma reforma dessa e qual é a sua opinião sobre essa ideia de saneamento que está no Senado agora? Os itens que estarão como itens nocivos, que serão sobre os quais vai incidir o imposto seletivo, ainda não estão definidos. E nós justamente lutamos para que haja essa compreensão de que os vinhos não devem estar inseridos nesse contexto. Agora, e também pelo seguinte, a preocupação, nós também somos um estado que é líder na produção de tabaco, né, para o Brasil e para o mundo. Eu entendo que a gente deve desestimular o consumo do cigarro. Eu acho que a gente deve fazer orientação à população sobre o quanto que faz mal à saúde e certamente ter formas de conscientizar, de promover saúde e de evitar o consumo desses itens. Mas isso não significa proibir a produção, né, e tentar via impostos prejudicar a produção nacional enquanto o país é inundado por produtos piratas, que a verdade é essa. A marca que mais vende cigarros no Brasil é a marca pirata. Na verdade é isso. Você tem uma inundação de produtos piratas. Então você acaba prejudicando a produção nacional e a população continua consumindo de outras formas, usando itens que não são licenciados, que não pagam imposto, que não têm atendimento às questões sanitárias mínimas, né? Que não geram emprego aqui. Que não geram empregos aqui. Do Paraguai, né? Que é os cigarros contrabandeados. Então, a gente tem que ter consciência, né, dos reflexos, dos efeitos colaterais de cada medida. E o que acaba acontecendo, muitas vezes, é você incentivar sonegação. Então, tem que ter muito cuidado na hora de definir essas políticas. Mas a sua primeira pergunta, que eu fui direto para a segunda aqui... A questão do saneamento. Na questão do saneamento, um erro, o decreto do presidente Lula, um erro absoluto. Eu acredito, eu quero dizer a você aqui, na sinceridade de propósito do presidente Lula de atender a população mais carente, mais pobre. Mas acho que ele erra muito nesse sentido. Acho que quando você, por exemplo, no caso... Só acredita nesse propósito, com todos esses erros repetidos num terceiro mandato? Eu acho que os erros são por uma visão equivocada, honestamente. Mas eu não quero colocar... Eu acho que o problema da política nacional é que a gente fica debatendo muito quais são as intenções por trás de cada político e menos sobre o que ele está propondo. Eu não preciso tentar lançar suspeitas. Eu digo, não preciso tentar lançar suspeitas sobre a intenção do presidente. Não é meu papel esse. A população faz o julgamento. E eu, honestamente, não coloco em dúvida a questão da intenção. Não acho que o presidente seja alguém que esteja pensando no palácio do governo em como é que ele pode prejudicar a população. Acho que ele erra e acaba muitas vezes prejudicando. Nesse caso, o saneamento, por exemplo, a frase que ele fez ali, né, que ele formulou num determinado momento, é assim: nós temos que dar uma chance para as empresas públicas. Elas estão há 60 anos, pelo menos, como o caso da nossa companhia, com chance. E a população ficou, eu não vou usar o palavrão, mas ficou na condição, né, de estar exposta à falta de saneamento. E a população mais pobre, principalmente. Porque toda a população, todos que têm alguma capacidade de recursos vivem em localidades em que o esgoto é coletado e é afastado, né? Sai dos olhos de todos nós. E a população que está lá na periferia é que, submetida a esgoto a céu aberto, sem tratamento, sofre mais. Saúde que fica afetada, isso afeta a produtividade, porque o trabalhador que adoece, a criança que não vai para a escola porque adoeceu, gera um problema grave. E aí o marco regulatório de saneamento vem, né, no governo passado, começa a ser trabalhado lá, ainda no governo do presidente Temer, e vem
aprovado no governo Bolsonaro, no Congresso Nacional, ou seja, não interessa se é o Bolsonaro, se é o Temer, o Congresso, o povo brasileiro, através dos seus representantes, decidiu que quer saneamento universalizado até 2033. Até 2033, 90% de coleta e tratamento de esgotos. Quem não cumprir vai sofrer sanções por não ter cumprido. É uma decisão correta, não interessa que seja para atender a lei ou não. A gente está falando de 10 anos para a gente poder fazer aquilo que não foi feito ao longo das últimas décadas. Porque tem urgência, é um assunto que tem urgência, afeta a vida das pessoas e economicamente ainda pode ser muito positivo, porque você vai ter que fazer investimentos bilionários que vão movimentar a construção civil, fábrica de canos, de itens, de equipamentos, que movimentam a nossa economia, então pode gerar emprego no curto prazo, o país precisa crescer, e no médio e no longo prazo vai gerar benefícios para a população para ter mais saúde. E as empresas públicas, elas se revelaram pouco eficientes. Por quê? Se você tiver que fazer saneamento com a empresa pública, você tem que fazer a licitação para a rede coletora no bairro, é uma licitação. A licitação para fazer o coletor que passa nas redes levando em direção à estação de tratamento é outra licitação. Na estação de tratamento de esgotos é outra licitação. Então são milhares de processos licitatórios que no caso do Rio Grande do Sul foram substituídos por uma licitação, que é um leilão que você repassa ao setor privado. E o poder público não se ausenta, é importante dizer isso. O poder público, como contratante, dá as regras, fiscaliza e pune a empresa privada se ela não estiver cumprindo, né, aquilo que ela não consegue fazer quando é uma empresa pública, porque ela não vai, o poder público não vai punir a própria empresa pública, né, estabelecendo sanções que serão pagas pelo mesmo poder que está aplicando a multa. Então, é muito mais racional. O papel do Estado nos tempos atuais é menos de ser um operador direto, em que ele é pouco eficiente, e mais de ser aquele que diz o que quer, né? Contrata, fiscaliza, como as pessoas fazem nas suas relações pessoais, nas empresas que não precisa ter verticalização, né? São poucas as empresas que têm operação verticalizada, só fazem tudo. Ela tem uma empresa que fornece, uma empresa que ela terceiriza e contrata a limpeza, ela tem uma outra empresa, então ela é contratante dos vários itens que ela precisa para fazer o seu produto. O Estado também pode seguir um tanto esse caminho, ser menos operador direto e mais um contratante, dizendo o que quer, mas como operador ele se revelou muito pouco eficiente. Senhores.